Êxodo. Shemot. Capítulo 5. Depois disso, Masha e Aaron se apresentaram diante de Faraó e disseram: Assim diz Yahweh, o Criador de Ishal. Deixe meu povo ir, para que celebrem uma festividade para mim no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Yahweh, que eu devo obedecer a sua voz para deixar Ishal ir? Não conheço Yahweh, e ainda mais, não deixarei Ishal ir. No entanto, eles disseram: O Criador dos Hebreus falou conosco. Por favor, queremos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e oferecer sacrifícios a Yahweh, nosso Criador, senão ele nos atingirá com doenças ou com a espada. O rei do Egito lhes disse: Masha e Aaron, por que vocês estão tirando o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas. Esse povo já é tão numeroso, e vocês ainda querem que eles parem de trabalhar. Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos feitores e aos capatazes escolhidos dentre os Ixalitas: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Que eles vão e ajuntem palha para si. Mas exijam deles a mesma cota de tijolos que antes. Não reduzam a cota, pois eles estão ficando preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir, queremos oferecer sacrifícios ao nosso Criador. Façam-nos trabalhar mais e mantenham-nos ocupados, para que eles não deem atenção a mentiras. Assim, os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim disse Faraó: Não mais lhes darei palha. Vão vocês mesmos buscar palha onde quer que a encontrarem, mas em nada se reduzirá o seu serviço. Assim, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava da colheita. E os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem cada um de vocês o trabalho de cada dia, assim como faziam quando a palha lhes era fornecida. Além disso, os capatazes ixalitas, que haviam sido designados pelos feitores de Faraó para supervisionar o povo, foram espancados. Os feitores lhes perguntaram: Por que vocês não atingiram nem ontem nem hoje a cota de tijolos que produziam antes? Então os capatazes ixalitas foram se queixar a Faraó: Porque o rei trata os seus servos assim. Não se dá palha aos seus servos e ainda assim estão nos dizendo para fazer os tijolos. Seus servos estão sendo espancados, mas o seu próprio povo é culpado. Porém ele disse: Vocês estão ficando preguiçosos. Sim, preguiçosos. É por isso que dizem: queremos ir, queremos oferecer sacrifícios a Yahweh. E agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas ainda assim devem produzir a mesma cota de tijolos. Os capatazes ixalitas se viram então numa situação muito difícil por causa da ordem que tinham recebido. Não reduzam em nada a cota diária de tijolos. Depois disso, quando saíram da presença de Faraó, eles se encontraram com Masha e Aaron, que estavam ali à sua espera, e imediatamente lhes disseram: Que Yahweh olhe para vocês e os julgue, visto que nos fizeram objeto de desprezo perante Faraó e perante os seus servos, e puseram uma espada na mão deles para nos matarem. Então Masha se voltou para Yahweh e disse: Yahweh, por que causaste aflição a este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem tratado este povo pior do que antes, e tu certamente não livraste teu povo. Êxodo. Shemot. Capítulo 6. Então Yahweh disse a Masha: Agora você verá o que farei a Faraó. Com mão poderosa o forçarei a deixá-los ir, com mão poderosa o obrigarei a expulsá-los do país. Eu sou Yahweh. Eu costumava aparecer a Abraão, a Iaus e a Jacovi como Criador Todo-Poderoso, mas com respeito ao meu nome, Yahweh, não me dei a conhecer a eles. Também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Agora eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Ishal, a quem os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto. Portanto, diga aos Ixalitas: Eu sou Yahweh, eu os tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios e os livrarei da escravidão, eu os resgatarei com braço estendido e com grandes julgamentos. E eu os acolherei como meu povo e serei o seu Criador, e vocês certamente saberão que eu sou Yahweh, seu Criador, que os tira de debaixo dos fardos do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Iaus e a Jacovi, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou Yahweh. Depois, Masha transmitiu essa mensagem aos Ixalitas, mas,
Por causa do desânimo e da dura escravidão, eles não escutaram a Masha. Então Ial disse a Masha: Apresente-se a Faraó, rei do Egito, e diga-lhe que deixe os Ixalitas sair do país. No entanto, Masha disse a Ial: Os Ixalitas não me escutaram. Como é que Faraó me escutará, visto que tenho dificuldade para falar? Mas Ial repetiu a Masha e a Aaron as ordens que deviam dar aos Ixalitas e a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os Ixalitas da terra do Egito. Estes são os cabeças da casa dos seus pais. Os filhos de Ruben, primogênito de Shau, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Chama, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Chama. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas linhagens: Gerson, Coate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A duração da vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Essas foram as famílias dos levitas, segundo as suas linhagens. Anrão tomou como esposa Joquebede, irmã do seu pai. Ela lhe deu estes filhos, Aaron e Masha. A duração da vida de Anrão foi de 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Aaron tomou como esposa Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon. Ela lhe deu estes filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Aaron, tomou uma das filhas de Putiel como esposa. Ela lhe deu um filho chamado Finéias. Esses são os cabeças das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são o Aaron e o Masha a quem Ial disse: Tirem o povo de Ishal da terra do Egito, divisão por divisão. Foram eles, Masha e Aaron, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Ishal do Egito. No dia em que Ial falou a Masha na terra do Egito, Ial disse a Masha: Eu sou Ial. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então Masha disse a Ial: Tenho dificuldade para falar, portanto, como é que Faraó me escutará?